A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula, desta vez sobre a Escola Bíblica Dominical, isto é, a quarta lição do último trimestre de 2020. Tem sido uma das bênçãos que tem vindo aqui ao nosso canal, atendendo a pedidos, como nós perguntamos na outra aula, atendendo a pedido dos irmãos que ficaram dizendo continua, continua. Então nós vamos continuar sim com as nossas aulas de escola dominical até terminarmos a nossa revista, tá bom? O drama de Jó é o título da nossa lição, a quarta lição do quarto trimestre de 2020, que nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Antropologia, teontologia é o que nós estamos estudando aqui nesta revista dominical, revista comentada pelo pastor José Gonçalves, nordestino como nós, e que vem trazendo aí sempre boas revistas dominicais. Nós estamos com CPAD na classe de adultos, que é as lições que nós transmitimos aqui pelo nosso canal. Se você quiser estudar conosco vários outros títulos e temas em vários outros assuntos da teologia, entre tantos outros temas, enfim, que você possa então se tornar assinante do nosso canal. Aí no botão Seja Membro aqui do nosso canal, você pode tornar-se membro do nosso canal. Também quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, torne-se inscrito, ative o sininho e vem fazer parte das nossas lives, dos nossos vídeos, onde nós temos muitas dicas de leitura, entre tantos outros trabalhos que nós fazemos aqui. Por exemplo, agora no Clube de Canais, aí no botão Seja Membro, você encontra mais um nível que é o Teologia Sistemática. Nós vamos publicar aí uma sequência de vídeos, vários episódios de vídeos estudando com você Teologia Sistemática. Em breve vamos também fazer em videoconferência privado aí para você do YouTube. E você que está inscrito também no YouTube vai poder ter acesso a muitos outros recursos público e gratuito aí para você também. Deus abençoe você. Bom, quarta lição do quarto trimestre de 2020, nós estamos com o drama de Jó. Nós já estudamos sobre a pessoa de Jó, quem era Jó, a localização onde Jó vivia, é só você ver as outras lições. O livro de Jó propriamente dito, a composição do livro, as características deste livro, nós já estudamos aí sobre vários aspectos a respeito de Jó. E hoje nós vamos estudar também sobre o drama de Jó ou as provações de Jó. E nossa lição dominical, ela tem uma leitura bíblica em classe também, né? Claro, como estamos estudando a Bíblia, não se pode estudar a Bíblia sem a Bíblia. Então nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, logo de imediato, e depois a gente vai dar continuidade. Já estudamos também, na outra lição estudamos sobre a realidade de Satanás em Jó. O livro de Jó é o livro do Antigo Testamento que cita com maior clareza a existência de Satanás, o adversário. Leitura bíblica em classe está em Jó, no primeiro texto de Jó, Jó 1, versos de número 13 a 22, e depois Jó 2, 6 a 8, que diz assim, Jó 1, verso 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os salbeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse,
No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2, a partir do verso 6, diz o texto sagrado: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. É o texto sagrado de Jó que nós acabamos de ler. Texto base para a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo diz assim, Jó 2, verso 21, onde diz: E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Nós lemos das lições geralmente somente o início mesmo. Nós introduzimos a lição lendo leitura bíblica em classe, texto áureo, verdade prática, e não ficamos lendo, repetindo a leitura da lição, ou não lemos a lição na íntegra. Por quê? Porque eu acredito que você que está nos acompanhando tem a lição e que você faça isso agora, e o teu professor provavelmente fará também durante a aula de EBD, ou ele também já fez em casa. Então, por conta disso, nós não ficamos lendo toda a lição dominical, nós apenas lemos parte da lição e trazemos conhecimentos, agregamos subsídios, que é agregar conhecimentos adicionais. Então, nós fazemos uma pesquisa tentando não ser muito grande, não tornar a aula muito grande para não ficar muito enjoativa. Então que nem todos gostam, né, de estudar a Bíblia por tanto tempo assim. Tem gente que é agoniado, não tem tempo, e enfim, não deveria ser assim, mas enfim. Por conta disso, nós fazemos desta forma, né? Nós vamos diretamente ao ponto, mas nós pesquisamos para trazer algo agregar conhecimentos à nossa revista dominical. Já deixa o joinha aí, se você gostar, e compartilha aí, porque nós estamos aqui com o intuito de transmitir a palavra do Senhor. Vamos lá para o nosso início. Eu quero introduzir esta lição da seguinte forma: você já catalogou, que é assim que se estuda a Bíblia, você já catalogou, você já pegou uma caneta, você já pegou um caderno, e você já catalogou, ou no seu PC, as provações de Jó? Você já fez isso sobre as perdas de Jó? Você já catalogou? Nós catalogamos aqui no nosso PC sobre as provações de Jó, com o intuito de trazer, como eu disse, conteúdo adicional a estas aulas. Então nós trouxemos aqui nessa pré-aula, nós sempre catalogamos características do livro, como nós fizemos nas lições anteriores. Então são informações adicionais para acrescentar, enriquecer seu conhecimento sobre o assunto. No caso da nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre as perdas de Jó, porque o título da lição é Os Dramas de Jó. Então vai falar sobre o sofrimento do justo Jó e fazer também uma aplicativa sobre o nosso sofrimento hoje. E eu quero introduzir dizendo qual é a origem do sofrimento na humanidade. A origem do sofrimento na humanidade parte de duas questões a priori e principais, teologicamente falando. A primeira é o pecado humano. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Se o homem não houvesse pecado, não haveria presença de sofrimento, do tipo enfermidade, morte, desastres naturais, como acontece parcialmente assim na história de Jó. Em relação ao sofrimento, ainda há uma segunda causa. Segundo o livro de Jó, a segunda causa também pode ser Satanás. Não é em todo caso que as enfermidades vêm por meio de Satanás, mas também pode ser origem nele. Não é em todo caso que mortes acontecem por meio de uma ação direta de Satanás, mediante a permissão de Deus, mas fica claro em Jó que isso também pode ocorrer. O problema de Jó, no livro de Jó, é que os amigos, entre aspas, de Jó,
acusam Jó de ser culpado do seu próprio sofrimento, colocando assim este sofrimento como tendo origem no pecado, na pecaminosidade de Jó. Assim sendo, Jó seria apenas ele o culpado. Não haveria participação de Satanás e não haveria uma permissão de Deus para nada, mas partiria apenas do livre-arbítrio de Jó. Evidentemente que nada existe sem a permissão de Deus, inclusive o livre-arbítrio é permitido por Deus. Então, seria algo que não tinha nada relacionado a Satanás, mas apenas relacionado a Jó. Alguns amigos de Jó comentam que Jó seria o culpado de tal transgressão, acusando Jó de várias questões, como desrespeito a alguém, humilhação ao pobre, opressão ao escravo, opressão ao estrangeiro. Jó se justificando, por exemplo, no seu livro, no capítulo 31, nós temos Jó se defendendo, dizendo: olha, eu fiz concerto até com os meus olhos, eu nunca nem coloquei os meus olhos em uma virgem para cobiçá-la. Então é Jó que vai se justificando, que não sabe onde está o seu erro para passar por tal sofrimento. É necessário, porém, destacar que Jó não sabia qual era a origem do seu sofrimento. Em nenhum momento Deus falou com Jó durante a provação de Jó. Em nenhum momento Deus explicou a Jó o que estava acontecendo. Em nenhum momento Satanás se revelou como sendo ele mesmo para dizer a Jó: eu estou tentando você. Em nenhum momento aconteceu isso. Nós já explicamos na lição anterior, se você não viu, veja lá o vídeo, por que Deus provou Jó. Por causa de quem? Por causa de Jó, por causa do diabo ou por causa de Deus mesmo? Nós já vimos na outra. Então a origem do sofrimento pode ter essas raízes. A provação divina, a única coisa que Deus faz, Deus não tenta o homem. Segundo o que está escrito no livro de Tiago, Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Então Deus nunca tentará o crente. Deus nunca vai tentar o crente. Porém, Deus poderá permitir que o crente passe por momentos de tentação. Essa permissão divina pode ser colocando-o em situações, ou permitindo passar por situações, em que ele venha a ser constrangido, a ser tentado pelo inimigo. No ministério de Jesus, no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, nós temos dizendo que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, por dois motivos. Primeiro, para se cumprir as Escrituras. Segundo, porque Deus também pode permitir que Satanás nos tente. O que nós temos então sobre o sofrimento de Jó? Há uma lista sobre o sofrimento de Jó que eu quero destacar, e é básico, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. O que Jó perdeu? Vamos falar primeiro do que Jó perdeu, que nós anotamos. Olha as perdas de Jó, olha o número das perdas de Jó. Nós colocamos aqui, nós vamos destacar aqui, por exemplo, o que um dos maiores teólogos da história do pentecostalismo já destacou, né? Embora ele seja muito polêmico, ele tem um conteúdo de sua Bíblia de estudo muito interessante. Veja vídeo sobre esta Bíblia aqui no nosso canal, que eu ensino até como usar, que é o Dr. Dake, Bíblia Dake. Segundo a Bíblia de estudo Dake, ele tinha da seguinte forma antes da sua aprovação: as riquezas de Jó eram 7.000 ovelhas, que seria o equivalente, até o período que foi feita esta Bíblia, seria o equivalente a $113 mil cada uma das ovelhas. Então, imagina aí os bilhões de dólares. Outra questão, lembrando que dólar é muito acima do real. Outra riqueza que ele tinha era 3.000 camelos. Isso tudo ele perde, 3.000 camelos. Segundo o texto sagrado, ou segundo a contabilidade dos estudiosos, 3.000 camelos seria o equivalente hoje a 1.525.040 reais ou dólares cada camelo. Por quê? Por causa da importância desses camelos na sua época, como se fosse um avião. Camelos de carga, né? Outra questão que nós encontramos aqui, um total encontramos entre as ovelhas e os camelos, no caso das ovelhas, de 113 mil dólares cada uma, sendo 7.000 ovelhas, teríamos um total de 791 milhões de dólares em ovelhas, com Jó. Outra coisa que nós teríamos, 3.000 camelos, sendo 1.525.000
nós teríamos um total aproximado de 54.576.200 dólares seria o valor desse recurso de Jó. Lembrando que o texto diz que ele era o homem mais rico de toda a terra de Uz dos caldeus. De Uz. Fica na região da Caldeia, né? Outra coisa, ele tinha 1.000 juntas de bois, que seria hoje aproximadamente cerca de 1.634.000 dólares o valor. Cada um. No total seria cerca de 1.634.000. Aliás, 1.634.000 seria o total de todas as juntas de bois. Cerca de 1.000 juntas de boi. Ele também possuía 500 jumentas. E segundo os estudiosos e arqueólogos, não eram jumentas comuns, como é que nós temos no sertão, por exemplo, aqui do Nordeste. Ele teria 500 jumentas. Seriam aproximadamente 452.000 dólares cada uma, totalizando toda a sua riqueza. A totalidade estimativa de valor seria de 7.227.200.000. O valor total de toda a riqueza de Jó até aquele momento. Daria atualmente para dar pelo menos aproximadamente 4 ou 5 mil reais para cada habitante da terra, sendo de 7 bilhões e meio atualmente o número. Então, aproximadamente, essas eram as riquezas de Jó, segundo Dake e segundo outros estudiosos das Sagradas Escrituras. Agora você imagine, o que eu quero fazer você sentir é que o tema da nossa lição é sobre o drama de Jó. Então eu quero fazer você sentir o drama de Jó. Imagine uma coisa, é mais fácil alguém que é pobre, torna-se rico, perde tudo que tem e volta a ser pobre, é mais fácil para esse alguém perder tudo, do que alguém que nunca foi pobre, se tornou bilionário como ele e depois perdeu tudo num só dia e ainda ficou horrivelmente enfermo, à espera da morte, sendo muitas das vezes criticado como se fosse o culpado por tudo isso. E detalhe, não era apenas um homem rico, era um homem crente em Deus, o Criador. Que embora no tempo de Jó não houvessem as Escrituras, já vimos em uma das nossos vídeos de pré-aula aqui, como é que Jó ficou sabendo sobre Deus. Nós já vimos aí, e eu não digo agora para que você vá e reveja, ou vá lá e veja, se não viu, nossas aulas anteriores. Vamos dar continuidade aqui para a gente não ficar longo. Outra coisa que nós queremos destacar sobre Jó, é que no livro de Jó, nós temos algumas perdas de Jó. Nós temos pelo menos 6 agentes de Satanás, que foi utilizado como ferramenta pelo diabo para atribular e perturbar Jó, para que a situação de Jó ficasse ainda mais difícil, ainda mais complexa de entender e de viver. Nós temos aqui os sabeus, no capítulo 1 de Jó, no verso 15, nós temos os sabeus que foram enviados para a destruição dos bens de Jó. Nós temos o caso do fogo do céu que caiu, no verso de número 16 do primeiro capítulo de Jó. Nós temos o caso dos caldeus no verso 17 do mesmo capítulo. Nós temos o caso de elementos da natureza no verso 19, que também veio para destruir a família e riqueza de Jó. Nós também temos, finalmente, em quinta posição, o quinto agente que Satanás utilizou contra Jó, que foram as enfermidades, ou a enfermidade, que está no capítulo 2, no verso de número 7 do livro de Jó. E nós temos também o desespero da esposa, que ele fez, o inimigo a atribulou a ponto dela dar conselhos de suicídio para Jó, no capítulo 2, no verso 9 do livro de Jó. Então observe aí os sofrimentos de Jó. E lembrando que isto foram vindo um atrás do outro, sendo que a enfermidade é que ocorreu posterior a Jó ter sobrevivido à primeira provação. A ideia que Satanás teve de Jó era: o homem serve a Deus por causa do que Deus dá.
Se Deus cerrar os céus e não lhe conceder mais nada, o homem entrará em desespero e negará Deus, blasfemará contra Deus. É capaz que ele cometa até mesmo um suicídio. Então o inimigo sugere, diante da grande angústia da mulher de Jó, e a gente aqui não podemos ser arbitrários no julgamento, de que a mulher de Jó, não foi fácil para ela ver o homem naquele sofrimento. Agora, ao olhar para Jó, ela vê aquele sofrimento e o inimigo extinga esse desgosto dela de ver sua casa. Porque você pensa, a gente sempre foca a atenção em Jó, que perdeu tudo. Mas eu quero te lembrar que a esposa de Jó era a mãe dos meninos. A esposa, porque ela só é revelada uma esposa a Jó, então provavelmente não tinha outra, embora ele naquela cultura que já provamos aqui que era uma cultura árabe anterior ao povo hebreu, aquela mulher, o texto não mostra que ele tinha mais de uma esposa. Então ela perdeu os filhos no mesmo dia, ela perdeu as suas coisas no mesmo dia, ela perdeu todo o seu prestígio no mesmo dia. Ela era como se fosse a primeira dama do lugar. E ela perde todas as coisas no mesmo dia. Ainda por cima tem seu casamento afetado, afinal de contas, o seu esposo que lhe proveu todas as coisas, os seus filhos e que lhe trouxe tudo que tinha, se transforma em alguém muito enfermo. Agora note a expressão daquela mulher. Há dois tipos de crente no meio do sofrimento. O que continua com Deus a despeito do sofrimento e o que abandona Deus no meio do sofrimento. A mulher de Jó, ela não diz ser serva de Deus quando está no sofrimento. O texto sagrado diz o quê? O verso 9 do capítulo 1 de Jó, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tanto no original quanto no português está o teu Deus, ou o seu Deus. Então, assim sendo, a mulher de Jó, ela está afirmando que Deus não era o seu Deus. Ao menos naquele momento de grande desespero, ela se desliga desse Deus. Ou caso ela não tinha sido crente, como descrente, que ela nunca cita Deus em relação a ela como descrente, ela age desta forma. Agora observe uma coisa sobre o casamento que Deus valoriza em Jó. Exatamente. Deus valoriza o casamento de Jó. A mesma mulher que perdeu todos os bens, segundo o que se parece no texto, se dá para entender, é que a mesma mulher que recebe de Deus toda a dádiva de ter filhos depois da aprovação em maior número e muito mais belos. Ter filhos belos no tempo bíblico era símbolo de bênção de Deus. Quanto mais bonitos os meninos, as meninas, mais representava que Deus abençoou, né? Então você aí que tem filhos bélicos, você que tem filhos maravilhosamente lindos, isso aí na crença judaica era uma demonstração, e até que no caso anterior ao judaísmo, era uma demonstração de bênção de Deus. Era uma demonstração de bênção de Deus. Há algumas características que tornam o texto de Jó difícil de interpretação. É a cultura, como nós vimos aqui em outra aula, é num contexto árabe, não existia ainda os hebreus, lembra? Então é num contexto árabe que nós encontramos ali, por causa de uso e etc. A despeito de que alguém diga o contrário, quando diz o contrário disso é porque não estudou, não pesquisou, né? Porque o texto está bem claro. Uma coisa que nós encontramos ali dentro daquela questão é que eles viviam no Código de Hammurabi. Eles não tinham a lei de Moisés, eles não tinham a Bíblia para seguir. O código de conduta socioeconômico ou social daquele lugar era justamente o Código de Hammurabi. Quando os arqueólogos encontraram o Código de Hammurabi, nós temos uma Bíblia de estudo que eu até quero indicar aqui para você, que é a Bíblia de Estudo Arqueológica. Esta maravilha do céu aqui, ela vem falar sobre o Código de Hammurabi, né? E lá tem várias leis. Aquele caso de Abraão casar com a meia-irmã, que era Sara, era do Código de Leis da época, né? Nós temos aí várias questões, também no livro de Jó, vários tipos de costumes e crenças que aparecem nas falas e nos diálogos de Jó e de seus amigos, que se baseava muito nessa questão da questão moral apresentada nas leis daquele país. O fato dela dizer para o seu esposo suicidar-se também fazia parte da cultura da época. O suicídio não era tido como uma coisa de maldição, porque não se tinha crença na vida após a morte, neste caso e nesse aspecto.
eles não tinham ainda uma visão clara sobre a vida após a morte como nós temos hoje. Hoje nós aprendemos pela Bíblia, que o suicídio é tido como uma forma sempre negativa e nunca positiva para Deus. Portanto, não é tido como uma coisa, como alguém que possa ir ao céu ao cometer suicídio. Então, se você tem, já que eu estou falando para milhares de pessoas aqui por semana, se você aí, irmão, tem um desejo de suicídio, esquece, tá? Procura em Deus socorro, porque se abre com alguém, procura em Deus socorro, porque se suicidar, não existe esse negócio de que Deus entende e você vai para o céu, porque Deus entende tua angústia. Não é bem assim, Deus entende tua angústia, mas isto não tira a veracidade de que suicídio é um pecado. Vamos lá, vamos continuando aqui. Outra coisa sobre as calamidades de Jó é que nós temos pelo menos 4 mensageiros de Satanás que traz notícias para Jó, para atribular Jó. Lembrando que o objetivo de Satanás, ao preservar a vida destes mensageiros que eram servos de Jó, foi não porque gostava dos servos, mas porque queria atingir Jó. Nós temos aqui os 4 mensageiros de Satanás. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro mensageiro está no capítulo 1 de Jó, no versículo 14, que vem trazer uma notícia. Nós temos o segundo mensageiro no capítulo 1, versículo 16. No mesmo capítulo temos o outro terceiro no versículo 17 e temos o quarto mensageiro de Satanás no versículo de número 18. Eles vêm trazer notificações a Jó, mas notícia para Jó. Eles vêm atribular, angustiar, tornar o drama de Jó mais pesado. E o texto diz, estando este ainda falando, veio o segundo. Estando este ainda falando, veio mais um. Estando este ainda falando, veio mais outro. Todos eles sucessivamente trazendo ao mesmo tempo duras notícias para Jó. O texto faz questão de dizer, estando este ainda falando, para mostrar que as perdas de Jó foram em sequência no mesmo dia. Satanás não passou 15 dias, 1 ano, 365 dias para ir provando Jó gradativamente. Não. Satanás foi direto no impacto. Isso prova a natureza do nosso adversário, como estudamos na outra lição, a realidade de Satanás em Jó, de que Satanás não tem misericórdia de ninguém, absolutamente, sua natureza é decaída. Não se deve brincar com o nosso adversário, embora não devamos ter medo dele, porque temos temor ao Senhor e não a ele. Então aí está algumas coisas que nós estávamos desejosos de colocar aqui diante dos amados irmãos. Tudo isso que nós citamos anterior à enfermidade de Jó. Essa enfermidade de Jó, alguns discutem que era uma lepra. A boa parte dos comentaristas que nós procuramos acreditam que era uma lepra. Uma menor parte acredita que era uma doença que é de nome bastante estranho. Eu não consigo nem mencionar aqui, porque é bastante difícil o nome da doença, que supostamente teria sido a doença de Jó, que fazia com que o corpo todo apodrecesse em vida e ficasse coçando, irritado, e que saísse pedaços, literalmente pedaços grandes da pele do indivíduo que fosse acometido dessa doença, inclusive desfigurando toda a sua aparência, o seu rosto, tornando-o mais magro, trazendo-lhe febre. Os sintomas desta doença vão sendo passo a passo citados por Jó no seu texto. Então, o drama de Jó foi pesado. Vamos ver os tópicos da nossa lição antes da gente comentar mais sobre a enfermidade especificamente de Jó. O comentário, a introdução, diz assim: a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Na condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Esta era a visão dos seus amigos. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seus bens mais preciosos, morreram. Cenas difíceis de esquecer.
refletir sobre sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Olha só, gente, que negócio terrível. Imagine aí você, além de perder tudo num só dia, detalhe, Jó pensava que tinha sido Deus que tinha tirado tudo de Jó? Pensava assim, afirmativamente. Porque nós encontramos em todo o livro de Jó, até que Deus se revele a ele, nós temos Jó sempre direcionado a Deus. Deus, por que não amaldiçoou o dia do meu nascimento? Agora, Jó não atribui a Deus falta alguma, ou seja, em nenhum momento Jó diz que Deus estava errado, que Deus cometeu um erro, que Deus é errado, que Deus tem defeito. Já os amigos de Jó têm uma visão sobre Deus completamente distorcida. Embora Jó também não tivesse uma visão tão exata. A aprovação de Deus em relação a Jó tem um propósito: aperfeiçoamento de Jó. Os filhos de Jó, como já vimos, provavelmente como a sua mãe, não serviam ao Senhor. Eles nunca aparecem no livro de Jó buscando a Deus. Eles aparecem fazendo festa na casa de uns dos outros, aparentemente uma família muito unida, mas também uma família que constantemente não se preocupava em agradar a Deus. Jó, como líder da casa, que fazia com que estes tivessem sacrifícios por cada um deles diante do Senhor. Cada um deles recebia um sacrifício de expiação. Mas é aquela questão, seria válido um sacrifício de expiação no Antigo Testamento sobre quem não estava arrependido? Evidentemente que não. Observa só uma coisa, irmãos. Vamos ver aqui. Outra coisa que eu quero destacar, então, é que Jó achava que era Deus. Jó não tinha imaginação da existência de Satanás, não. No tempo bíblico não existia. Claro que existia a imaginação sobre a existência do mal. Segundo a Bíblia de Estudo Arqueológico, foi encontrados na arqueologia símbolos do que seria uma espécie de Satanás na crença mitológica da sua época. Então acreditava-se muito. Mas como Jó tinha uma posição de fé acima da mitologia do seu tempo, Jó na verdade acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mesmo Jó não tendo provavelmente conhecido, eles não sendo totalmente conhecedor desse Abraão, Isaac ou Jacó, né? Nós temos, porém, o relacionamento de Jó atrelado à sua contemporaneidade de alguns deles, mas não necessariamente com tamanho vínculo. Observamos, como vimos na primeira lição. Observamos então uma coisa sobre Jó. O que fazia Jó achar que foi Deus, entre outros motivos, é o fato dos desastres naturais. Ora, se vem a chuva, quem você acha que envia a chuva? Dizemos logo, o trovão, a chuva, o raio, o relâmpago, a tempestade é de Deus. Afinal de contas, Deus é o criador e mantenedor de todas as coisas. Então a natureza não pertence a Satanás, pertence a Deus. Evidentemente que pertence a Deus. Porém, nós vemos ali que Satanás movimentou as questões da natureza contra Jó. Não foi Deus que movimentou a natureza contra a casa dos filhos de Jó. Não. Foi, na verdade, Satanás. O texto deixa isso bem claro. Então, isso fez com que Jó pensasse que foi Deus que estava se levantando contra a vida dele, a existência dele. Vamos lá. O primeiro tópico diz a tragédia de natureza econômica. Esse aspecto vale a pena a gente destacar, como a lição destaca. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Era maior, em Jó 1, no versículo 3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele, que era assim que se media a riqueza no período patriarcal: animais, quantidade de animais e de servos. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos de hoje, ou seja, hoje. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios,
Então Jó não conseguiu essa riqueza de modos escusos. Jó era um homem de negócio, próspero diante de Deus. O que fazia ele ser próspero, segundo Satanás achou, o que fazia ele adorar a Deus era a sua prosperidade. E que ele buscava a Deus por causa da prosperidade. Mas Jó buscava a Deus com amor. Isso é um milagre, meu querido. Jó, num período que não existem as escrituras, e quando você vai ler um livro desse, você tem que esquecer de hoje. Hoje nós temos a doutrina formada prontinha. Nós temos também a autoridade denominacional no que diz respeito à interpretação bíblica em nós. Também existe essa questão que influencia muitos. E o que acontece com Jó? Jó vive numa época em que não existia a lei escrita, a palavra de Deus escrita, e mesmo não tendo o livro sagrado que temos hoje escrito, Jó, ele tem um temor a Deus profundamente, um amor acima das riquezas. O contrário de que hoje tem muita gente que ama a Deus por causa do que tem, que ele deu, e não por causa de quem Deus é. Se tirar tudo, se puxar o tapete embaixo dele, desconfortável ele cai, porque ele não consegue servir a Deus a não ser pelo conforto que Deus lhe concedeu. Lamentavelmente. O sucesso na esfera do campo. Olha quem ele era. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abundant, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois, da mesma forma as ovelhas, ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticídios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Uma coisa para destacar, no livro de Abacuque, nós temos o profeta Abacuque fazendo um contraste entre servir a Deus pelos bens e servir a Deus por causa da obra de Deus. Aqui nós temos o Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, né? Figo é remédio. Não haja fruto na vide, vinho, alegria, festa, não haja festa. O produto da oliveira minta, oliveira, azeite, iluminação da minha casa, e mais que isso, símbolo nacional, ou seja, minha nação seja dizimada, né? Fruto o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, o sustento da minha casa, o leite, né? Os bens, a minha agricultura. Os campos não produzam mantimento, então os meus bens, minha agricultura, as ovelhas sejam arrebatadas, né? Nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então você vê ali algo lá na frente. Jó já tinha esse mesmo sentimento aqui atrás. O ataque do diabo na esfera comercial de Jó. Como é que se deu? Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de cargas, o transporte estava prejudicado. E houve também um ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo. Ele destruiu a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. O que fez Jó não se desesperar naquele dia, mas adorar a Deus, foi especificamente o fato de que Jó tinha uma comunhão prévia com Deus. Quem deixa para ter comunhão com Deus somente no momento da necessidade, vai passar maus bocados. Maus bocados. Então busque a comunhão com Deus em todo momento. Porque Jó, a despeito de qualquer situação, estava sempre em comunhão com Deus. No momento da adversidade, ele tinha estrutura para suportar. A minha opinião sobre a pergunta que te fiz fica para mim responder na próxima vez que estivermos aqui. Então te aguardo na próxima lição, ok? Então o ataque do diabo também foi na esfera do campo, na esfera comercial, na esfera
na esfera do campo, como nós vimos aqui. Os ataques de Satanás também veio contra os filhos. Nós tivemos a tragédia de natureza familiar. Então, como é colocado aí pela lição? Tragédia 1, tragédias de natureza econômica. 2, tragédias de natureza familiar. E 3, tragédias de natureza física e psicológica. As tragédias de natureza familiar, nós temos aqui, filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos. Não foi um, não foi dois, foram 10. Perdeu num só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E detalhes, esses filhos morreram todos num só dia e eles eram jovens. E aparentemente também homens bem trabalhadores, afinal de contas, eles não vivem na casa dos pais, eles são independentes, eles têm suas próprias casas, né? E eles estavam numa festa na casa do primogênito. O primogênito era o segundo líder da casa, sendo que o primeiro líder da casa, naquele contexto cultural, era o pai. Então, depois do pai, do masculino pai, aí vinha a liderança do primogênito. E a mãe? Não, vocês sabem que na cultura do mundo antigo, a mulher não exercia papel de liderança, mas assim o homem. Então, depois do pai, vinha o caso do seu filho primogênito. Então, ele perde não apenas seus filhos, mas ele perde o segundo líder da sua casa, o seu orgulho, o seu primogênito. Tudo num só dia. Observe aqui uma coisa. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é ainda maior, pior ainda é nefasto. Olha só, você perder 10 filhos, e detalhes, os 10 filhos não morreram de morte natural, foi de desastre inexplicável, utilizando-se de elementos da natureza que Deus é o dono. Então, imagina isso. Se é uns tipos de crente que se decepciona até com o irmão e deixa de ir para a igreja, já estaria decepcionadinho com Deus. Afinal de contas, quem é o dono da natureza? Não é Deus? Ou Deus, por que fizeste isso? Tem muita gente se decepcionando com Cristo com coisa pequena. Quantas pessoas estão saindo da presença de Deus por causa de provações e esquecem do livro de Jó, que inclusive é recitado por evangelistas, por apóstolos, dizendo: lembrai-vos da paciência de Jó. Então não vamos esquecer desta paciência de Jó. A esposa de Jó, nós temos a frase: amaldiçoa a Deus e morre, em Jó 2:9. Atribuídas à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. No original, não temos amaldiçoa, né? Na maioria dos manuscritos está: bendize o seu Deus e morre. Aí há uma discussão muito grande quanto a isso. Não vamos entrar no mérito da questão, que não é o objetivo de hoje aqui. Mas também não quer dizer que o texto esteja errado, não, tá? O texto está correto. Atribuída à esposa de Jó é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Não acredito que era uma ironia. Não acredito. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceite a morte. Seria se fosse uma ironia. Outros intérpretes procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Esta posição fica aqueles que defendem que no original hebraico não está dizendo amaldiçoa teu Deus, mas sim bendize ao teu Deus e morre. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação, e aí o tradutor foi dentro das evidências do texto. A reação de Jó ao dizer que a sua esposa falava como qualquer louca afirma esse fato. Então Jó rebate
e fala, você fala como louca. Alguns dizem, ele está chamando a esposa de louca? Não. Ele fala, como louca falas tu, ele diz. O fato, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção, uma coisa que não fazem de jeito nenhum, nem mesmo durante a pandemia. Incrível. O celular tomou tempo da leitura da palavra, do momento com Deus. O celular tomou tempo da comunhão com Deus. Em muitos lares, né? Em muitos lares. Eu arrisco até dizer que na maioria dos crentes, se Jesus voltar no momento do celular, eu não sei não, viu? Não que seja pecado utilizar o celular, evidentemente também uso. Mas quando ele se torna o nosso ídolo, quando ele está substituindo a palavra do Senhor, quando ele já está substituindo o compromisso de ir à igreja, de cultuar, de etc., e da oração, é porque realmente ele já é o nosso ídolo. O ídolo é aquele que substitui Deus na sua vida. Ele se transforma no seu ídolo. Tragédia de natureza física e psicológica. Também tinha isso. O diabo toca na saúde de Jó, portanto, tragédia de natureza física. O adversário não deu tempo de respirar. Outra coisa, a saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé ao alto da cabeça, em Jó 2, 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Eu não quero que você me interprete mal, né? E acho que eu estou dizendo que a Bíblia tem erro. Não estou, em nome de Jesus me entenda. Mas pesquisando no hebraico, nós temos que este termo cinza aparece não cinza no hebraico, mas aparece como monturo. Por que está cinza no português? Está errado? Não, não está errado, claro que não. Como é que se fazia com lixo no mundo antigo, nesses lugares, tanto Israel quanto nesses lugares? Levava-se o lixo para um local onde ele era queimado. Ali é chamado de monturo, onde havia cinzas. Você lembra do texto sagrado falando que lá em Jerusalém tinha a porta do monturo? Pois é, como aqui em uso de Jó. É costume antigo. Outra coisa que eles faziam com o lixo, lá nos livros de Reis e de 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2º Samuel, nós temos a citação ao Vale do Cedron. Lá também diz que é a região do monturo. Lá havia uma queimagem de lixo, né? E essa queimagem de lixo é apresentada no texto sagrado em muitas circunstâncias. Até Jesus pegou isto como exemplo para falar do lugar de tormento. O lugar de tormento é real, mas Jesus pega esta figura ali do local de queimagem para falar para fazer um contraste com a vida eterna sem Deus. Então, o que acontece? Quando a Bíblia diz que Jó assentava-se sobre cinzas, a Bíblia está dizendo que ele foi para fora da cidade, haja vista ter uma doença misteriosa e de chagas que ninguém podia se aproximar, semelhante à lepra, por isso que alguns pensam que era lepra. E o que acontece? O texto, porém, não diz, né, o que exatamente era. O que acontece? Ele vai para fora da cidade, ele se distancia de tudo e de todos, e ele vai assentar-se sobre as cinzas do lixo. Imagina o que é, do luxo para o lixo. Era um peso. Então, olhando o hebraico, o texto hebraico, nós descobrimos que assentar-se nas cinzas é o mesmo que assentar-se no lixo, no monturo, o local de queimagem. Você pode pegar léxicos, né? Livros léxicos. Eu vou mostrar para você aqui uma das fontes, né? Aqui eu tenho do Novo Testamento, é porque eu não consigo pegar aqui o do Antigo, porque ele é muito pesado. Mas no do Antigo Testamento, por exemplo, nós temos algumas citações a esta característica no hebraico, desse dicionário internacional. Então, o que acontece, queridos?
ele, quando o texto diz isso, está dizendo que ele foi assentar-se no monturo. Então, é um negócio tremendo para você estar olhando. É muito importante você observar o texto sagrado à luz do original. Então, olha a humilhação de Jó. E ali ele pega um caco de telhas, um caco de barro, argila, para com ele raspar as feridas. Provavelmente não tivesse mais as unhas ou a ponta dos dedos. Ele mesmo afirma nos textos que o seu corpo estava se degradando, né? Aqui você tem. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. O autor da lição cita aqui esse costume cultural também. Ele ia para o Monte de Cinzas, no hebraico Matzibata, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Isto era trágico. Isso acontecia com os leprosos, que às vezes tinha colônia de leprosos justamente nesses lugares, o lugar do monturo, ou lugar afastado para isto, e era um lugar terrível. Saúde mental, olha só, ainda houve o impacto psicológico, né? Antes da gente falar de saúde mental, vamos ver algumas características da doença de Jó. Vamos lá? Há uma listagem, segundo o Dr. Finisdake, de 20 sofrimentos de Jó, segundo Jó, capítulo 17. Você pode acompanhar no capítulo 17 os sofrimentos de Jó. Ele diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 17 de Jó, ele diz: meu espírito se consome. Depois ele diz: meus dias se acabam. Depois ele diz: o túmulo no hebraico, Quebé, e não o Seol, né, está preparado para mim. Ele está falando da sepultura do cemitério. Ele diz: eu estou cercado de zombadores. Já havia cova esperando Jó para ser colocado. Cercado de zombadores, os amigos de Jó. Ele afirma, por exemplo, que as crianças riam dele. Ele também afirma que os mais velhos também tinham medo dele, vergonha dele. Meus olhos contemplam suas provocações. Ele diz no versículo de número 3, colocam uma aliança para mim, dão-me segurança. No versículo 8, apertam minhas mãos em um contrato. 9, tu encobriste o entendimento do meu caso, de seus corações. Ele está falando do que as pessoas pensavam ou diziam sobre sua doença. Ele diz assim: ele me fez provérbios para os povos e me tornei uma abominação, no versículo 6 do capítulo 17 de Jó. Ele diz: meus olhos escureceram de sofrimento, então ele tinha vista escura. Todos os meus membros são sombras, ele tinha dores nos membros, não serviam mais para trabalhos. Os retos se surpreenderão ao ver que Deus permitiu que um homem inocente sofresse tal calamidade, versículo 8 de Jó 17. Então ele não entende porque que Deus permitiu aquilo ali, se ele era justo. Meus dias são passados, versículo 11, ele acha que tudo acabou, sua vida terminou. Outra coisa que nós encontramos, outra característica, ele diz: meu propósito foi quebrado, mesmo os desejos de meu coração, no versículo 11. Ele diz também: nem o dia nem a noite são naturais para mim, no versículo 12. Ele diz ainda: se eu esperar, o túmulo será minha casa, no versículo 13. Ele diz: fiz minha cama nas trevas, também no versículo 13 de Jó 17. Ele diz ainda: corrupção é o meu pai, e os vermes, minha mãe e irmãs. Então ele tem vermes na sua carne. Ele diz no versículo 14. Ele diz: não tenho esperança, no versículo 15. Tudo isso em Jó 17. Em Jó 19 ele também vai citar que ele tinha febre alta, que ele tinha mau hálito e a esposa se distanciava dele. Então isso afetou o casamento dele, evidentemente. Isso fez terríveis coisas com Jó. Satanás atacou a saúde mental de Jó. Não há dúvidas que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essas deduções, mas já no início de sua fala,
É possível perceber este fato em Jó 3, 1 a 14. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Ou seja, aniversário era algo que não estava na memória de Jó. Embora que o costume de fazer festa de aniversário não era muito comum na época. Então espero ter sido útil para você esta lição. Nós falamos sobre os dramas de Jó. Eu acabei lendo mais do que o pretendido nas lições, né, que nós gravamos, mas aí está, o drama de Jó. E nós, o que temos feito diante do nosso sofrimento? Que provação você tem passado diante de Deus? O que você tem feito quando você passa por essas provações? Você se desespera? Você perde a esperança, que é de onde vem desespero, o termo desespero? O que acontece com você? Como você reage quando Deus te prova? Você critica Deus? Você atribui a Deus falta? Você diz que Deus é defeituoso em ter permitido isso injustamente sobre você? Ou você, assim como Jó, mesmo em meio a muita angústia, se lança sobre o chão e adora a Deus? O texto da leitura bíblica em classe que diz que Jó, ele rasgou suas vestes e se lançou sobre o chão e orou, adorou ao Senhor. Está escrito no sentido original, está dizendo que Jó literalmente colocou o rosto no pó. Então, quando você passa por prova, quando eu passo por provação, a nossa atitude diante das provas deve ser a de alguém que busca o Senhor, que põe o seu rosto, sua boca no pó e vai buscar ao Senhor por misericórdia. Tem pessoas que quanto mais angustiados estão, mais se distanciam de Deus. Isto não é o desejo de Deus para mim nem para você. Então, em nome de Jesus, corre para o Senhor agora e busca da parte dele um renovo. Fortaleça-se no Senhor. Há coisas que tem que ser você que tem que fazer. Geralmente, na provação de Deus, ele não interfere. Nós vemos o silêncio de Deus em toda a provação de Jó. Mas no final da provação, sempre vem o regozijo e a resposta de Deus que você tanto espera. Que você possa, então, se alegrar na presença do Eterno, porque todas as coisas são dele, para ele, para a glória dele. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Na próxima semana nós estaremos com a lição de número 5, que vem falar sobre o lamento de Jó. Vamos aprender lá sobre algumas declarações de Jó e vamos confrontar essas declarações com a questão bíblica. Falaremos e veremos lá, por exemplo, que há posições em relação a diálogos bíblicos que não devemos tomar para se tornar uma doutrina. Pegar textos isolados da Bíblia e trazer como crença pessoal e fundamental, doutrinária, pode causar muito transtorno biblicamente para você. Afinal de contas, não é assim que se acredita nas Escrituras. Tem pessoas que lêem um texto aqui e dizem, olha, a Bíblia diz isso, isso e aquilo, ou não diz, porque o texto tal diz isso. Mas não olha a Bíblia como um todo. Olha a Bíblia como um todo. E é sobre essa questão também, chamado contexto paralelo, que nós vamos ver na 5ª lição, na semana que vem, o lamento de Jó. Que o Senhor continue te abençoando. Deixa o teu joinha, assista os outros vídeos, deixa o teu comentário. Deus possa continuar te abençoando a sua vida, ministério e família. Que Ele proteja a tua casa. Lembrando que você não precisa ter medo de maldição de Satanás, nem nada do tipo, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E acredite, não é porque ocorreu com Jó que ocorre isso o tempo inteiro e com todos, de igual modo. A cada um Deus trabalha de acordo com a estrutura e a espiritualidade individual de cada um. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.